Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, sou professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa. Estamos mais uma vez aqui no nosso projeto Atividades Curriculares, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. Nós hoje vamos falar de um assunto importante para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer o EMA. Nós temos uma parte da gramática chamada semântica. E o que é a semântica, Josefina? A semântica é a preocupação da língua em relação ao significado das palavras. Então, sempre que tiver a palavra semântica, associe a palavra semântica com sentido, significado. E dentro da semântica, nós temos alguns conceitos que, mesmo que sejam conceitos muito fáceis, muito básicos, é sempre bom a gente relembrar, porque de vez em quando lá no Enem, lá na UEMA, vem uma questãozinha exigindo o reconhecimento desses conceitos. Então, para você não confundir, nós vamos relembrar o conceito de sinônimos, antônimos, conceito de homônimas, parônimas e ambiguidade. Todas essas relações aqui, elas estão associadas à significação de palavras. Nós vamos iniciar falando de sinônimos. O que são sinônimos? São palavras que pertencem ao mesmo campo de sentido. Eu não gosto muito de dizer igualdade de sentido, porque nunca um sinônimo é exatamente igual ao outro. A gente tem uma aproximação de sentido. Por exemplo, quando você usa o adjetivo bonito, substitui por belo, substitui por lindo, você não está dando a mesma ideia. Às vezes você até diz, não, ele não é bonito, ele é lindo. Olha como lindo parece mais intensificado, certo? Apesar de ser sinônimo de bonito, mas nós temos o contexto dando uma ideia um pouquinho diferente. Há uma aproximação de significado. Por que eu costumo reforçar isso para vocês? Porque às vezes o aluno tem uma questão na prova que pede para ele substituir a palavra por outra, mantendo a mesma relação de sentido. A questão está trabalhando sinônimos. E o aluno quer uma palavra exatamente igual e não vai ter. Nós vamos aproximar pela relação contextual. Então, é importante. Eu costumo dizer que as questões de sinônimos, elas são questões perigosas. Porque se eu sei o significado da palavra, ok, eu consigo resolver a questão tranquilamente. Agora, quando eu não sei, eu tenho dificuldade, né, de associar, e às vezes eu tento associar no contexto, eu posso ter relações equivocadas, tá? Então, olha só o exemplo colocado. Né? Rodamos tanto com os carros que nem uma mesma viagem conseguimos parar no sinal, no semáforo, na sinaleira, no farol. Quando ele associa, né, sinal, semáforo, sinaleira e farol, ele está associando a mesma ideia, a mesma referência de sentido. Então, nós temos aqui palavras sinônimas, tá? Agora, nós temos também as antônimas. O que são antônimos? São palavras que são exatamente opostas. Se nas sinônimas eu não tenho uma igualdade de sentido, nas antônimas nós vamos ter exatamente a ideia de oposição. Por exemplo, vida e morte, dia e noite, felicidade, tristeza, certo? Sim e não. Então, nós temos palavras que se contrastam, tá? Então, são pontos associados. Olha o exemplo aqui, ó. Um fraco rei faz fraca a forte gente, tá? Nós temos fraco e forte. Sabe qual é a importância, às vezes, de nós reconhecermos essas referências antônimas? É uma figura de linguagem chamada de antítese. A antítese, ela trabalha com contraste, certo? Se eu digo assim, tristeza não tem fim, felicidade sim. Olha aí, ó, tristeza, felicidade. Sim e não, fim. Aliás, sim e não, certo? Então, nesse caso, quando eu faço uma associação de palavras contrastantes, é uma figura de linguagem chamada de antítese. Então, às vezes, a gente precisa reconhecer a estrutura semântica para identificar a figura de linguagem que está presente, tá? Atentem aí. Agora, nós vamos para um outro conceito também, não menos importante, que é o conceito das homonímias, tá? Aqui são associações que confundem nos aspectos ortográficos e nós precisamos ter cuidado. O que são as homônimas? As palavras homônimas são palavras homo, radical, significando mesmo, ônimo, nome, mesmo nome. Como assim, Josefina, mesmo nome? São palavras que vão ter uma igualdade, ou de grafia ou de pronúncia, significados diferentes.
Por que tem que ser significados diferentes? Porque se nós tivermos o mesmo significado, nós não vamos classificar como homônimas, nós vamos classificar como sinônimas, certo? Então, a homônima, ela está relacionada com a grafia ou com a pronúncia. Muitas vezes nós usamos palavras que, dependendo do contexto, elas têm a mesma pronúncia, mas nós vamos ver significados diferentes. Se eu digo, por exemplo, acompanhe aqui a minha exemplificação. Se eu digo assim, ele saiu cedo, mas eu cedo o livro a você, certo? Olha, ele saiu cedo. O cedo aí indica tempo, certo? Ele é um advérbio de tempo, certo? Mas eu cedo, esse cedo agora é do verbo ceder. É escrito do mesmo jeito, certo? É trabalhado com a mesma pronúncia, você tem a mesma forma de pronúncia, mas são significados diferentes. Tem uma igualdade de grafia, uma igualdade de pronúncia, sentidos diferentes. Então, são palavras homônimas. Esse exemplo que eu dei do cedo, eu tenho igualdade de grafia e de pronúncia. Então, nós chamamos essas homônimas de homônimas perfeitas. Elas são homófonas. O que são homófonas? Mesmo som. Elas são homógrafas. O que são homógrafas? Mesma escrita. Então, por isso que elas são chamadas de homônimas perfeitas. Mas pode acontecer que eu tenha homônimas com grafias diferentes, certo? Somente a pronúncia igual, ok? Ou eu tenho associado somente a grafia e a pronúncia diferente, mas tem que ter uma igualdade para que ela seja homônima. Teve uma situação numa prova de vestibular, que eles trouxeram um slogan, né, de uma campanha para o uso do cinto de segurança. Foi uma questãozinha bem bacana. Eles botaram assim, que era o slogan da campanha da obrigatoriedade do cinto de segurança, isso faz tempo, década de 90, né? Faz um tempinho. Eles colocaram assim, ó, sinto muito, agora o cinto é para valer, né? Esse sinto muito, esse cinto é do verbo sentir. Certo? E o cinto, agora o cinto é para valer, esse cinto é substantivo, é o cinto de segurança. O sinto muito, o cinto é com S, certo? Quando eu digo o cinto é para valer, esse cinto é com C. Então tem diferença de grafia, mas a pronúncia é a mesma. Então teve uma igualdade, ou de pronúncia ou de grafia, eu já sei que são homônimas, certo? Então nesse caso aí eles pediam na questão qual era o recurso linguístico utilizado na construção daquele slogan. Era só para você identificar que era um recurso do uso de palavras homônimas. É só isso a questão, tá? Então, atentem para esse detalhe, ok? No caso, olha aí, ó, são, eu posso associar são no sentido de sadio, ele é são, quer dizer saudável, e são no sentido de santo. Então, eu tenho a mesma palavra com significados diferentes. Aço, eu posso, aço com C cedilha, estaria associado ao substantivo, aço, né? Que é produto que a gente utiliza para fazer objetos, e aço do verbo assar, a grafia com SS. Olha o detalhe, são, eu tenho a mesma pronúncia e a mesma grafia, elas são o quê? Homônimas perfeitas, certo? Mas em aço eu só tenho a mesma pronúncia, a grafia é diferente. Elas são homófonas, mesma pronúncia, mas elas são heterógrafas. O que significa heterógrafas? Grafias diferentes, certo? Um é com C cedilha, outro é com SS, certo? Então, nós temos aí chamadas de homônimas imperfeitas. Normalmente, e não cai em Enem para você dizer se é perfeita ou imperfeita, se é heterógrafa, não, isso não cai. O que aparece é para você reconhecer isso como recurso. Dependendo do contexto que esteja sendo utilizado, eles vão associar como recurso expressivo da língua, tá? E temos também o conceito das palavras parônimas, certo? As palavras parônimas associam esse parou ao verbo parecer, parecido, certo? Então, são palavras que são parecidas. As homônimas, elas são iguais. As parônimas, elas são só parecidas. Tanto em relação à pronúncia, como também em relação à grafia. É o que acontece com emigrante e imigrante. São muito parecidas, mas só mudam o fonema. Comprimento e cumprimento, certo? Você tem associado aí muito próximas as pronúncias. Então, nesse caso, você associa como parônimas. Eminente e iminente. Retificar e ratificar, certo? Por exemplo, eminente, que significa notável. O eminente jurista,
O eminente professor, aquele de destaque, notável. E iminente. Iminente é algo que está prestes a acontecer. A sua aprovação é iminente, é algo que está prestes a acontecer. Tá? Retificar significa corrigir, ratificar significa confirmar, certo? Então, olha como nós temos palavras muito parecidas na língua e com significados diferentes. E a essas palavras nós denominamos de palavras parônimas, ok? E aí temos também um outro conceito dentro de semântica, que é um conceito muito importante, que é o conceito da ambiguidade. O que é ambiguidade? É quando eu tenho um duplo sentido. Esse ambi significa dois, certo? Associado aí a sentidos, significados. Todas as vezes que eu produzo um contexto comunicativo, que as pessoas que leem podem entender de duas maneiras diferentes, de duas formas diferentes, você diz que ali tem uma estrutura de ambiguidade, certo? Agora, tem uns detalhes aqui que eu gostaria de clarificar para vocês. Primeiro, nem sempre a ambiguidade ela é um defeito do texto. Numa redação de vestibular, por exemplo, ela é um defeito. Por que ela é um defeito? Porque aquilo que eu coloco na minha redação tem que ser objetivo. Eu tenho que garantir a clareza no meu texto, certo? Então, nesse caso, eu tenho uma situação aí específica, né, da linguagem objetiva, tá? Mas quando eu penso numa ambiguidade, num texto humorístico, que às vezes é exatamente isso que produz humor, que quebra a expectativa, certo? Então, a ambiguidade, ela não será um defeito, ela será um recurso. Se você pensar numa bula de remédio, vem lá escrito na bula de remédio, e aí a estrutura que foi orientado lá, você fica na dúvida se você vai tomar o remédio ou se você vai fazer uso tópico. Então vai ser um problema, né? Se era para usar na pele, você resolveu ingerir, você arrisca até a sua saúde. Então, nesse tipo de texto, como a bula de remédio, a ambiguidade é um defeito, certo? Mas se você pensar na linguagem publicitária, certo? A ambiguidade é um recurso. Se eu penso assim, olha, publicidade de biscoito, diz assim, encha seu filho de bolachas. Olha aí, ó, encha seu filho de bolachas. O que vem à sua mente? Que você vai espancar a criança, certo? Mas depois ele diz, e prefira aimoré, que era o biscoito, certo? Então, na verdade, está associando aí a questão do biscoito. Então, bolacha é uma palavra que está num contexto de ambiguidade, certo? E nessa situação, como é uma linguagem publicitária, certo? Não compromete a significação. Esse duplo sentido ele é intencional, então nós colocamos a ambiguidade nesse contexto como ambiguidade, como recurso expressivo e não como defeito da língua, tá? É um ponto importante. A intencional e a não intencional. A intencional é recurso, a não intencional é defeito. Às vezes a não intencional ela compromete a clareza do texto. Às vezes é uma posição de um termo que eu coloquei que gerou ambiguidade, certo? A posição de um pronome, a posição de um advérbio que gera a ambiguidade. Olha o exemplo colocado aqui para nós associarmos. Crianças que recebem leite materno frequentemente são mais sadias. Onde é que está o problema da ambiguidade aqui? No adjetivo no advérbio frequentemente. Esse advérbio frequentemente, na posição em que ele está, eu não tenho clareza se ele está relacionado com receber, recebem frequentemente leite materno, ou se ele está relacionado com serem mais sadias, frequentemente são mais sadias. Então, eu não sei se ele se refere à primeira oração ou se ele se refere à segunda oração, certo? Olha como produziu ambiguidade. Só o deslocamento já resolve. Se eu digo assim, crianças que recebem frequentemente leite materno são mais sadias. Eu já sei que esse frequentemente se refere ao verbo receber. Agora, se eu dissesse, crianças que recebem leite materno são frequentemente mais sadias, eu já sei que está associado a mais sadias, certo? Então, percebam que nesse aspecto, a posição do termo gerou o duplo sentido. Olha o outro exemplo. Craque, tire essa pedra do seu caminho. Esse aqui é um slogan de uma campanha publicitária em relação ao combate às drogas. Certo? Quando ele associa tire essa pedra, a palavra pedra, ela assume duas significações.
tanto ela assume a significação denotativa, crack é uma pedra, é um mineral, né? Derivado lá do petróleo, é um mineral, então a palavra pedra ela estaria no sentido de mineral, mas também posso entender a palavra pedra como um problema, como um obstáculo, certo? Então, nesse caso, a ambiguidade ela foi intencional, certo? E normalmente essa ambiguidade intencional nós denominamos de polissemia. O que é a polissemia? É quando uma palavra ela tem mais de um sentido e que ela vai ser observada em termos de sentido dentro de um contexto. É a referência polissêmica da palavra. Por exemplo, a palavra manga. Eu quero uma manga. Quando eu digo assim, eu quero uma manga, pode ser a manga fruta que você quer, pode ser a manga de uma camisa. Certo? Então, a palavra manga, ela é polissêmica. Por que ela é polissêmica? Porque ela pode assumir mais de um significado na língua, certo? Então, nesse caso aqui, nós teríamos essa mesma situação com a palavra pedra, nesse contexto aqui, relacionando tanto o sentido conotativo, que seria problema, como o sentido denotativo, que seria, de fato, o mineral, tá? E vamos lá, são conceitos básicos, mas são conceitos importantes para que você não confunda na resolução das suas questões. A primeira questão, ela traz assim, ao tratar dos parônimos, o Manual de Redação da Presidência da República ressalta a importância de não se confundirem determinados vocábulos que, embora possam apresentar grafia ou pronúncias semelhantes, diferem-se quanto ao significado. Tá? A esse respeito, assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente empregado. Vamos ver. Então, ele está falando aqui das palavras parônimas. O que são as parônimas? São palavras que estão associadas a uma grafia ou pronúncia parecidas. Se você confundir, é só lembrar o verbo parecer do parônimo, é o mesmo radical, tá? Então, são parecidas. Aí ele quer que você observe em relação ao uso correto. O grande problema é que isso implica diretamente aspectos ortográficos, né? Se eu não sei o significado, eu posso comprometer a grafia dessas palavras. O secretário solicitou a seu assistente a discriminação mais detalhada das atividades daquela semana. Deixa eu dizer para vocês, existe discriminar e existe discriminar, certo? Quando nós falamos de discriminar, quer dizer retirar o crime, inocentar, certo? E discriminar significa separar. Então, por exemplo, é discriminação racial, certo? Que significa separação. Então, é com I. Nesse caso aqui, ele usou discriminar, que estaria no sentido de tirar um crime. Inocentar seria sentido. Então, não está de acordo com o contexto, certo? Essa grafia aqui está indevida. Letra B, ele diz, o comportamento descuidado, por vezes, é suficiente para infligir determinadas regras de convívio social. Existe infligir, existe infringir. Infligir e infringir. Grafia com R. Infligir significa aplicar uma penalidade. E infringir significa transgredir. Nesse caso, o significado é de transgressão, certo? Então, a grafia está incorreta, tá? A sessão não pôde ser iniciada porque o número necessário de vereadores ainda não estava presente. Existe sessão, 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 certo? Existe sessão com SS, que significa, né, o momento de reunião, certo? Por exemplo, a sessão de estudo, a sessão da Câmara, a sessão sessão de que mais, né? Eu só estou me lembrando de estudo, sessão de estudo. Sessão da tarde, sessão de cinema, né? Que é o momento que a gente reúne para alguma coisa. Essa sessão é com SS. Existe a sessão com C e SS, que significa o ato de ceder. A sessão dos bens, certo? A sessão das terras. Aí é com C e SS. Existe a sessão com S e C cedilha,
que é departamento, seção masculina, seção feminina, seção de cama, mesa e banho, tá? Nesse caso aqui, a seção está associada ao momento de reunião. Então, ele está dizendo que não pôde ser iniciada porque o número necessário de vereadores ainda não estava presente. Então, nesse caso, está correto. A letra C está devida, tá? Mas vamos ver as outras. A letra D, o secretário recebeu os cumprimentos do presidente. Existe comprimento e cumprimento. Comprimento é tamanho, cumprimento é saudação. Nesse contexto, ele está sendo usado com sentido de saudação. Então, a grafia está incorreta. Se você disser, estou cumprimentando os meus convidados, você está dizendo que você está medindo. Você não está cumprimentando, você está cumprimentando. Certo? Então, tem diferença de pronúncia. Ok? E a letra E diz, dada a urgência do tema, os vereadores foram avisados de que era eminente a convocação à reunião. Eminente é notável. Aqui o contexto é iminente, algo que está prestes a acontecer. Então, não é eminente, é iminente. Então, a nossa resposta correta é a letra C, associado aí à sessão com sentido de reunião. Tá? A grafia está devida. Aí tem que ter essa preocupação ortográfica, né? Aí temos também na segunda questão, apesar de ser uma alternativa linguística, admissível dentro do contexto poético e na linguagem literária, o uso da ambiguidade não é recomendado em textos oficiais, cuja objetividade revela-se como um fator primordial. Identifique nos enunciados abaixo quais deles apresentam ocorrência de ambiguidade em sua construção. Então, em outras palavras, ele quer que você reconheça onde há uma ambiguidade. Na letra A, no item 1, aliás, ele diz assim, meu terapeuta disse, escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Quando ele diz assim, escreva as cartas para as pessoas que odeia e as queime, esse as estaria associado, queime as cartas. Mas o que a pessoa entendeu? Queime as pessoas, certo? E aí ele pergunta no final, o que eu faço agora com as cartas? Então, nós temos a ambiguidade aí, da referência do pronome as. Motoqueiro, o capacete é a sua segurança. Ponha isso na sua cabeça. Eu posso entender, ponha isso na sua cabeça, tanto no sentido de colocar o capacete na cabeça, certo? De fato, literalmente falando, ou pôr isso na sua cabeça, ter consciência da importância do capacete, tá? Então, temos ambiguidade também. Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. A campanha do governo contra a violência entra em nova fase, ok? Aparentemente, ok. A 4, os economistas que são entendidos em mercado financeiro descreveram os efeitos arrasadores dos juros que são altos, certo? Esse que são entendidos no mercado financeiro está retomando o economista, ok, tá? Descrever os efeitos arrasadores dos juros que são altos, que são altos retoma juros. Aparentemente também o item 4 correto. Vamos ver as nossas opções, certo? Ele quer qual que estaria apresentando ambiguidade, nós teríamos aqui 1 e 2, tá? As demais, ok, certo? Então, as demais estão sem referências à ambiguidade. E a nossa última de hoje, associada aqui, a um texto misto, linguagem verbal e não verbal. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe, é preciso respeitá-la. Pronto, né? Aí ele diz aqui, ó, nessa charge, questão do Enem, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra de expectativa ao final, uso da conjunção aditiva, né, que cria uma relação de causa e efeito entre as orações, retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos, utilização da forma pronominal lá, que reflete o tratamento formal do filho em relação à mãe, e repetição da forma verbal que reforça a relação de adição existente entre as orações. Certo? A opção correta, a letra A, que é a quebra da expectativa. Certo? Que a gente tem a impressão que ele vai dizer, né,
que a preguiça é a mãe de todos os males, né? Pensando que ele vai criticar a preguiça e, na verdade, ele vai obedecer essa preguiça, porque mãe tem que ser obedecida. Então, a opção correta, a letra A. Ficamos hoje por aqui. Agradeço aí a atenção de todos vocês. Acompanhe a nossa plataforma, a plataforma Gonçalves Dias, no Instagram, no YouTube, certo? Compartilhe esse vídeo com quem você ama e acha que vai ajudar também essa pessoa, certo? Dê o seu joinha, o seu like e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.